Alguém conhece a história da igreja? Esse alguém é o dono dela, Jesus Cristo. E Jesus acompanhou todas as histórias de demandas entre irmãos desde o princípio. A primeira demanda entre irmãos foi na própria família de Adão e Eva. Caim matou Abel. Um irmão matou outro irmão. E isso no ambiente de culto, quando eles estavam para entregar a oferta. Um problema que se deu no seio da igreja. Os problemas que nós temos acompanhado no primeiro livro de Samuel, no período de Davi, ocorreram entre irmãos da igreja. Se nós chegarmos a Atos, nós vamos ver que dois grandes homens do Novo Testamento, dois grandes missionários, Paulo e Barnabé, lá em Atos capítulo 15, eles precisam se separar. Porque houve uma contenda tão grande, irmãos, que eles não suportavam mais andar juntos. Por quê? Porque um terceiro irmão, chamado João Marcos, que muito provavelmente já tinha dado trabalho ao apóstolo Paulo, que já tinha voltado de uma das viagens missionárias, não a acompanhou até o fim, fez com que Paulo dissesse: com esse eu não ando mais. E Barnabé insistiu tanto que Marcos acabou sendo o motivo, o pivô da confusão entre Paulo e Barnabé. E é interessante que no final da história a gente sabe que quem estava certo era Barnabé, porque Marcos depois é convidado lá na segunda carta a Timóteo pelo próprio Paulo para estar com ele. Ele manda lembranças a Marcos. Provavelmente Paulo tinha alguma razão para isso, né? Como eu já citei aqui, ele deu trabalho a Paulo. Mas eles tiveram grande contenda, Paulo e Barnabé. E tantos outros, irmãos. Eu me lembro também de Pedro, quando Pedro, em determinada ocasião, estava ensinando os irmãos a voltarem às práticas do Antigo Testamento. Aí Paulo chegou lá e fez uma exortação tão dura para ele, ficou registrado na Escritura, pública. Agora, lembremos então da história da igreja mais recente. Pensemos, por exemplo, na Reforma Protestante. Zwinglio e Lutero nunca se deram muito bem por conta da ceia. E Calvino divergia dos dois. Nenhum dos três convergiam a respeito da ceia. E Zwinglio e Lutero tiveram discussões ferrenhas a respeito desse motivo, questão doutrinária. Os puritanos, a gente fala assim, os puritanos pensavam de tal maneira. Qual puritano? Qual deles? Porque cada um, em determinada doutrina, tinha divergência com o outro. Não havia homogeneidade entre os puritanos. Isso é uma ilusão, é uma forma romântica de olhar para um período. Eles não convergiam em todas as coisas. Eles discutiram e muito. Discutiram e muito. Existem registros que dizem que congregações foram separadas por conta de divergência doutrinária entre os puritanos. Que quando estavam convictos e unidos em uma só causa, chegaram ao ponto de decapitar o rei. Então, assim, a igreja nunca foi esse mar de rosas. Nunca foi. A igreja é formada por mim e por você. Só pode dar problema. Se você se conhecer e conhecer o outro, você vai saber que uma hora esse negócio vai dar problema. Na instituição da ceia, entre os irmãos da igreja, quem é que estava lá? Judas. Judas sai para trair Cristo. E os outros ficam discutindo quem vai ser o maior no reino dos céus. Jesus está para ser entregue e eles estão discutindo quem vai ser o maior. A igreja é assim, irmãos.
Mas haverá um dia que não será mais. Não haverá mais processos. Não haverá mais tribunal, litígio, acusadores e acusados, porque o juiz de toda a terra já resolveu as nossas causas. O que dá para fazer até lá é tentar viver um pouco mais dessa realidade e usar os meios para resolver as nossas demandas. Existem meios justos, utilizemos. E esperemos esse dia que as nossas causas todas entre nós não haverá mais. Todas elas estarão cessadas, resolvidas. Porque a gente se entendeu e agora todo mundo pensa igual, porque resolvemos ser assim? Não. Porque nesse dia nós teremos a mente de Cristo. E aí pensaremos verdadeiramente como um só homem. E mesmo em meio a estas divergências, o Senhor, misericordiosamente, chama pessoas tão distintas quanto nós somos, para comermos do mesmo pão e bebermos do mesmo cálice. Para participarmos, provarmos de uma união que não é perfeita, mas é verdadeira. Não é perfeita, mas é verdadeira. Os que estão em comunhão com Cristo são chamados agora a comer do pão e beber do cálice, e assim serem alimentados espiritualmente, para que vivamos uma vida como um só povo. Amém.